movimento, gente, de campanha, de erosão aí, de busca pelo voto útil, e agora a gente vem com um pouquinho desse bastidor, ele é crescente, né? Ele é crescente. Acabo de receber aqui que mais uma central sindical, eu vou trazer primeiro o documento, eu vou ficar aqui mesmo, Edu, porque eu preciso do computador para poder trazer os primeiros preciso ler a íntegra da nota aqui. Mais cedo, as centrais sindicais, quais? CUT, Força Sindical, UGT, NCST, CBS e a Central Pública dos Servidores, essas centrais sindicais divulgaram uma carta aberta na qual fazem um apelo a eleitores de Ciro Gomes, né? O que eles dizem? Dirigimos-nos especialmente aos eleitores de Ciro Gomes. O PDT é um partido próximo de todos nós, um partido trabalhista que mantém o legado das transformações sociais democráticas desde Getúlio Vargas, que representou um dos mais aguerridos focos de resistência contra a ditadura militar, principalmente na pessoa de Leonel Brizola. Reconhecemos também o valor de Ciro Gomes como pessoa e como político. Muitos de nós já o apoiamos em outras oportunidades. Segue a carta. Nesse momento, no entanto, entendemos que é mais importante apoiar e pedir que todos apoiem o candidato e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já mostrou que é capaz de dirigir um governo popular com desenvolvimento e inclusão social. Segue. Os votos daqueles que ainda pretendem ficar com Ciro justamente porque apostam na construção de tempos melhores farão toda a diferença, afastando de uma vez por todas a continuidade, a ameaça de continuidade do governo Bolsonaro. Eles fazem esse apelo pelo voto útil que acaba de ganhar mais uma adesão. A Intersindical acaba de postar uma carta aberta e é assim o título, eu acabei de receber material que chegou agora. Carta aberta às eleitoras e eleitores de Ciro Gomes e demais candidaturas que são de postos opolos a Bolsonaro. E elas dizem, diante da gravidade do país, não há dúvida de que devemos nos respeitar, conversar e unir com todos os que lutam contra o que eles taxam como o pior governo da história. A candidatura de Ciro Gomes já está fora do segundo turno, diz a Intersindical, sem nenhuma chance de ultrapassar Bolsonaro. De novo, matematicamente é de fato inédito e muito difícil. É preciso que se diga a verdade. O voto em Ciro não é mais para elegê-lo como presidente, é um voto para que se tenha segundo turno. E quem ganha com isso? Bolsonaro, que terá mais 28 dias para abrir aí o que eles chamam de, abre aspas, sua caixa de maldades e mentiras e fazer de tudo para se manter na presidência. Eu disse na abertura do CNN 360 e corroborando aqui, né, a correção que eu preciso fazer. A CUT não assina a primeira carta, a Central, CSB, eu li aqui, essa sim. Era, como eu disse, o início de um movimento que vai ganhar corpo nos próximos dias. Nesta semana, eu conversei com integrantes do PT e perguntei se eles já haviam entrado em contato com o cantor Tico Santa Cruz, por exemplo, que é um expoente aí da base cirista nas redes sociais. E há, sim, um plano do partido de aproximá-lo para que Tico Santa Cruz se some ao grupo oficialmente dos que declara voto em Luiz Inácio Lula da Silva já no primeiro turno para diminuir as chances de Bolsonaro conseguir chegar ao segundo turno contra o petista. Essas próximas 3 semanas serão de muita pressão de diversos segmentos que serão acionados para o PT para criar o que na política a gente chama de onda. A percepção de que está acontecendo alguma coisa, que pode levar a um novo movimento, que pode trazer uma novidade. Isso precisa ser fomentado. As centrais sindicais, então, puxam esse carro. Eu contei aqui na abertura do 360 e muita gente veio nas redes sociais dizendo que isso é central sindical com saudade, né, do imposto sindical. Por dever de ofício, eu preciso explicar que as centrais sindicais emitiram nota, não é de agora, é no início do ano, dizendo que não querem o retorno do imposto sindical, abrem mão disso, inclusive foram elas que atuaram para que Lula parasse de falar em revogação da reforma trabalhista, porque, entre muitos pontos, não viam necessidade de se envolver com essa polêmica de novo. Deixa eu trazer o nosso time para cá, o Yuri, a Renata. Gente, esse movimento que começa a ganhar corpo aí, as centrais têm um alinhamento histórico, sim, com o PT, mas, por exemplo, a Força já teve com o PSDB,
Teve com o PSDB em 2014, por exemplo. Eu lembro que foi, inclusive, acompanhar a agenda do Aécio Neves na Copa do Mundo, que era o candidato, né, do PSDB na ocasião. Eu trabalhava na Folha, cobria a candidatura dele, dentro da sede do sindicato, da Força Sindical. Ele ficou lá assistindo, etc. e tal. Então, não é uma coisa monolítica, né, que está ali, ou mesmo que fica orbitando sempre em torno do PT. Esse movimento acontece para dar esse ar de ver se cria aí pelo menos uma marolinha, né, Yuri? É cedo para dizer, mas o fato é que o PT vai trabalhar muito para ampliar isso. Pois é, você estava lembrando essa questão da força sindical e do Solidariedade tendo apoiado a Aécio Neves, por exemplo. Houve um momento de muita rivalidade entre CUT e força sindical, de troca de acusações, inclusive, etc. E agora o que a gente percebe é depois, não só por causa da reforma trabalhista e do quanto isso mexeu com a forma de se fazer a atividade sindical no país, mas pelas consequências do que as centrais sindicais têm entendido que é o governo Bolsonaro, é que acaba ocorrendo esse movimento que é, nesse aspecto, nessa trajetória, dentro do esperado. E toda essa mobilização com os diversos atores, agentes e organizações da sociedade civil que estão neste momento ao lado do PT, e muitos deles, não só por estarem a favor do PT, mas até mais por estarem contra o atual governo, é que a gente percebe essa mobilização. E tudo isso, de novo, porque há uma percepção predominante ou bastante relevante de que não são eleições normais, não são eleições que se poderia esperar uma decisão em segundo turno pelo temor de que o resultado não seja aceito, de que pode haver mais radicalização ao longo do período de segundo turno, que ainda para completar neste ano, por ser no último domingo de outubro a realização do segundo turno, o intervalo entre o primeiro e o segundo turno é ainda maior, é de 4 semanas e não de 3 semanas, como costuma ser na maioria dos anos eleitorais. E daí essa campanha aberta feita pelos apoiadores do ex-presidente Lula em busca desses votos que faltariam para conseguir ter 50% mais um dos votos válidos. O que a gente percebe, e é legítimo, não só de Bolsonaro, mas dos demais candidatos, é segurarem os seus votos porque estão nessa disputa para isso, para terem alguma relevância num eventual segundo turno. É o que a gente percebe, a gente tem falado muito de Ciro Gomes, porque é a candidatura que tem sido alvo e desses conflitos que tem havido na retórica entre Lula e Ciro, mas mesmo na questão de Simone Tebet, tem claramente uma estratégia de segurar os votos, de construir o máximo de representatividade possível num primeiro turno, para, caso no segundo turno faça um movimento em direção a Lula e contra Bolsonaro, ter condições de buscar um acordo político relevante nesse sentido. Renata, quero te ouvir um pouco sobre esse assunto e, assim, eu queria também que a gente fizesse uma espécie de análise do discurso aí do Ciro Gomes, né? Ele acaba de postar de novo, né, um vídeo aqui que é intitulado Os Autoritários e os Covardes. Ele diz, só tem 2 tipos de político, os que fazem qualquer negócio para ganhar em primeiro turno, os autoritários e os covardes. Os autoritários porque querem o máximo de poder nas mãos, os covardes porque temem debater a verdade. Ninguém desse tipo merece governar o Brasil. Ou seja, né, ele vai atacando frontalmente Lula aí, dizendo que ou é autoritário ou é covarde. Chegou num nível, assim, a relação entre Ciro Gomes e Lula, de fato mais declaradamente da parte dele do que de lá para cá, que dificílimo haver uma composição entre os dois num segundo turno, mas o candidato já trata abertamente ali como alguém que está tentando evitar uma debandada generalizada, né? Exato, se agarrar ao que ele tem hoje, né? Um capital político que ele conseguiu amealhar para ele não sair menor do que entrou. E eu acho interessante que esse afastamento é uma construção muito explícita ao longo dessa campanha. Claro que a gente vai poder resgatar aqui os momentos de maior aproximação ou de rompimento que houve entre Ciro e Lula, mas, veja,
quando a gente começa essa campanha, Ciro fazia essa aposta, né? Nenhum lado, nenhum outro, quebrar a polarização. Mas em alguns momentos, em entrevistas, você via, quando ele era justamente até pressionado sobre essa questão da equivalência, você via ele dando declarações. Por exemplo, na entrevista no Roda Viva, em determinado momento ele foi perguntado sobre se o senhor vê o risco, né, ao país, tanto de Lula quanto de Bolsonaro. Ele falou, não, isso é um absurdo, porque Lula está no campo democrático. Na entrevista a Renata Lopretti, quando ela pergunta sobre a viagem a Paris, e ele, naquele momento, ele fala, eu acho que eu não vou a Paris novamente. E aí ela insiste, ele fala, eu acho que eu estou te dando uma resposta. Naquele momento, nos bastidores, os aliados de Ciro falando, olha, ele está dando uma sinalização ali. Havia alguns movimentos que mostravam pelo menos uma dubiedade de Ciro Gomes, de como ele se comportaria, e muita gente apostando que ali no limite seria algo como na última eleição, no qual ele manteve essa posição de oposição, né, ao PT, mas que no fim fez lá o seu apoio, o seu voto crítico a Fernando Haddad. Há um afastamento crescente no curso dessa eleição. Gente, tem aquele episódio no Ceará no qual PDT e PT rompem e Ciro ali mostra um descontentamento crescente a partir daquele episódio, não fica satisfeito no que Ciro entendeu que foi uma intervenção do PT, um rompimento que fez com que os dois partidos passassem a concorrer na eleição estadual um contra o outro. E aí Ciro começa nesse caminho que culmina, interessante, né, Dana, nessa coisa de, olha, tô remando até aqui, não sei mais o que fazer, quase, porque o que ele entrega hoje, não sei como romper a polarização. Agora, Dani, me permite um meu momento, o Yuripedia, porque quando você falou sobre a questão de Marina Silva, eu não lembrava como é que tinha sido essa variação. E aí, eu confesso que, claro, eu recorri ao bom Google, porque eu não tenho a cabeça do Yuri, mas eu até me surpreendi com os números. Marina Silva entrega em 2014 mais de 20 milhões de votos, 22 milhões de votos, no primeiro turno de 2014. E no primeiro turno de 2018, ela sai com pouco mais de 1 milhão de votos, 1%. Ela fica atrás de Daciolo, de Henrique Meirelles, de Amoedo, de Alckmin, de todo mundo. Então, esse é o efeito Marina, que é claro que Ciro não quer ver de jeito nenhum acontecer com o seu capital político. E o trabalho dele todo hoje está dedicado a isso.